The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Mês. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Você se sente um merda? A sua vida está uma merda? Você não sabe o que fazer, você está perdido. E agora? Não sabemos, nós não temos a resposta também. Nós estamos no mesmo lugar que você, todos juntos, perdidos, como baratas tontas. Hoje o tema é esse. A gente não sabe o que fazer da vida, a gente não sabia nem qual o tema que ia ser o programa, então a gente decidiu que a gente ia falar sobre isso. Estamos perdidos, não é mesmo, queridos amiguinhos? Sim! Sim. Olha quem tá de volta. Vocês sentiram saudade de mim? Ei! Você quer trocar um milhão de reais por um saco de batatas? Sim! Sim! Olha, Bem-vindo, César. Bem-vindo, César. Eu quero falar que nos programas anteriores que você não participou, a gente não falou oi, César. É verdade. Foi golpe. Foi golpe. Foi golpe. Foi golpe. Me tiraram do programa. Mas eu tô de volta, porque um bom revolucionário a casa torna. Exato. Ontem eu falei na minha terapia que eu tô que nem uma barata tonta. Porque eu, na verdade, não sei direito o que eu tô fazendo da minha vida. E o problema é, eu não sei o que eu quero. Eu acho que eu fiquei tanto tempo numas de achar que eu não devia querer o que eu quero, que agora eu me perdi. E eu não sei mais o que eu quero. Tipo, se perdeu, assim, eu não sei mais o que é que eu realmente quero e o que é que eu quero, mas não quero, e daí eu tô, tipo, meio... Eu pensei numa piada aqui, mas eu não vou falar, porque agora que eu tô voltando pro programa, eu não posso fazer piada, senão você me põe na geladeira de novo. Não, pode fazer, faz. Não, a minha pergunta é simples, o que eu quero? Quer. Quero. Quer. O que eu quero, Quer. É. Quero, Ele quer. quer querer. Eu quer. Ai, Senhor Jesus. Acho que ele passa a vida querendo, né? Porque ele passa a vida quero. Mas ele também não sabe o que ele quer, porque ele fica quero. E ao mas ele não fala mesmo o que ele quer. tempo, é isso, é a vida, é desejar, né? Se a gente não deseja nada, vira um grande tédio, vira um grande nada. Então... Mas... eu tô passando por isso também, sabe? Eu tô na fase, é mais na carreirística, que eu faço uma coisa que é bacana, enfim, e paga de certa forma minhas contas, mas ao mesmo tempo não é o que eu quero. E eu fico nessa coisa, o que eu faço? Né, aquela coisa, eu cago e saio da moita. Mas é um medo que dá, né? Porque você fica nessa noia do tipo... Eu particularmente fico fazendo vários planos, parece que eu tô naqueles filmes de navio, que os caras abrem o mapa, cartografia, e fica pensando, agora eu vou pra cá, agora eu vou pra lá. E eu fico nessa coisa de sempre pensar, não, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero ser, sei lá, diretor de arte, agora eu quero ser produtor, agora eu quero ser diretor, agora eu quero ser áudio, sei lá, enfim. E ao mesmo tempo aí eu fico nessa coisa que você estava falando, de querer chegar lá e falar, mas eu não sei se eu quero isso agora. Eu acho que é uma questão de curiosidade, né? A gente sempre se move pela curiosidade, mas sem saber muito para onde a gente está indo. E pode parecer um pensamento sem final aqui, mas na verdade eu só queria chegar nesse ponto de que essa é a vida, eu acho, no meu ponto, né? De você sempre querer alguma coisa e se frustrar quando você consegue. Tipo, é meio triste pensar assim, né? Tipo, é aquela coisa, sabe? Eu quero muito um videogame. Aí quando você quer um videogame, você fala, criança tem muito isso, né? De querer muito, não sei, a Aimee talvez não. Mas porque ela é o mestre dos magos. Ela é o ser iluminado, o Buda que veio lá nos salvar. Mas normalmente uma criança é assim, né? Ela pede, eu quero um brinquedo, quero uma boneca, quero um carrinho, quero sei lá. E aí quando ela ganha, ela brinca, sei lá, alguns momentos com isso e perde o interesse. Deve ter
psicólogo, algum pensador que fala alguma coisa disso, essa coisa de querer tanto, e quando você consegue, o desejo se esvai, né? Mas aí eu acho que são duas questões que são diferentes. Uma é querer e conseguir, e a outra é... Desculpa, eu vou tirar esse óculos que eu estava aqui. E a outra é querer e não conseguir. E aí você cai um pouco num limbo que você consegue você vai conseguindo aqui, um pouquinho ali. E aí você tem um momento que vai dando, todas as etapas assim vão tendo tantos obstáculos que você começa a se questionar: será que eu não monto um café? Será que eu não vou trabalhar de cobradora de ônibus? Será que eu continuo trabalhando nisso? Sabe? Existe daí um conflito de estar perdido quando você tem a impressão que você ainda não conquistou, sabe, o brinquedo. E daí também eu acho que entra nessa questão de que a gente também é ensinado que a gente devia querer certas coisas, né? A sociedade diz que a gente devia querer, sei lá, casar, a gente devia querer isso, a gente devia querer ter dinheiro, a gente devia querer isso. E daí produzir e ter sucesso. Exato. E daí às vezes você está escolhendo um caminho que teoricamente você naturalmente vai por um caminho X, só que daí você se começa a entrar num conflito mesmo entre esses dois. Eu estou fazendo isso, mas eu devia estar fazendo isso. Eu quero isso, mas eu devia estar querendo aquele outro. E daí vira uma grande confusão, né? Fale, César. Em termos práticos, já que você começou esse assunto, Virginia, o que passa na sua cabeça nesse momento, assim, quando você tem essa indecisão? Só pra gente dividir aqui agora internamente o que passa na gente, assim, hoje, por exemplo, vamos supor, hoje. Qual que são os pensamentos e, enfim, táticas e ideias e, enfim, que passam na sua cabeça? Eu acho que eu tenho isso com duas coisas bem específicas. Acho que é carreira e relacionamento. Acho que carreira, eu ainda estou bem confusa, assim, ainda fico bem confusa do porquê que eu faço o que eu faço, qual que é o objetivo nisso, ainda mais porque é uma carreira que exige dinheiro e exige, enfim, acho que inclusive para mim falar de carreira é até mais difícil do que falar de relacionamento. E de relacionamento, de novo, eu não sei se eu caso, se eu quero casar ou se eu quero comprar uma bicicleta, sabe? Não sei se eu quero ter um relacionamento, se eu quero buscar um relacionamento, ou se na verdade eu não quero ficar sozinha. É um saco. É um saco. Thaís, você já passou por algum momento desse? Sim, mensalmente, né, eu passo. Porque... O que se passa pela sua cabeça? Não, principalmente essa pergunta que eu até anotei aqui, que a Virginia fez, que é: por que eu faço o que eu faço? Eu acho que isso pode ser um título de um livro best-seller do primeiro mês. Porque eu acho que é isso, assim, quando foi que essa decisão existiu? Essa decisão existiu porque houve um reconhecimento do outro, sabe, o olhar do outro que me validou como sendo bom naquilo que eu faço. Como é que eu me reconheço? Eu posso ter uma autoconfiança enorme e achar que realmente eu sou boa naquilo que eu faço. Só que eu ser boa naquilo que eu faço só para mim não faz qualquer sentido se eu não tiver o olhar do outro para essa minha ação, né, a minha função. E acho que se entender o que é, por que eu faço esse trabalho, por que eu estou nessa função, por que eu escolhi isso, quando foi que isso aconteceu, acho que são perguntas que vêm para mim muito, né? Acho que de novo a gente cai na questão do autoconhecimento, né? É engraçado, eu lembro do César, inclusive há muitos anos atrás, quando a gente era amiguinho, 10 anos atrás. Quando a gente era amigo ainda. Não, quando a Virginia falou muitos anos, tipo em 22, depois de Cristo, né?
Estavam os dois na cruz. Quando eu e ele estávamos lá na crucificação de Cristo. Do César, um dia ele falando assim, eu não lembro agora quando foi que César, que você falou assim, que você tinha descoberto que o que você queria mesmo era ganhar dinheiro. E eu lembro que eu achei aquilo tão legal, tipo, assim, não do, tipo, o que você descobriu, mas que você tinha descoberto o que você queria fazer. Tipo, que o que te impulsionava era isso. E, tipo, não importava o que era, mas que você tinha descoberto o que te impulsionava. E porque eu acho que é esse o caminho, assim, porque eu acho que sempre envolve essa questão de autoconhecimento. Eu me pego muito, né, envolvida nessa culpa cristã e católica, porque a gente às vezes quer coisas que são feias, né, que não são bonitinhas, né, tipo, talvez a gente não seja movido pela paz mundial. Talvez a gente não seja movido pelo querer ajudar o próximo. Talvez a gente seja movido por questões bem egoístas e que acabam ajudando o próximo, né, também. Mas eu acho que nós todos, inclusive, somos movidos basicamente por questões muito egoístas. E que daí a gente escolhe a gente escolhe usar o nosso egoísmo em favor ou contra o outro, assim. Por exemplo, eu lembro quando eu era pequena que a minha mãe morria de vergonha que eu falava muito que eu queria ser famosa. Falava muito que eu queria ser famosa. E ela morria de vergonha. Porque ela ficava tipo, Virgínia, você quer ser famosa do quê? Qualquer um pode ser famoso. Você pode ir lá matar o John Lennon e ser famoso. Isso era sempre ouvir, sempre ouvir. E depois de um tempo eu li que muitas crianças que às vezes falam que querem ser famosas é muito porque elas querem ser amadas. Elas querem ser amadas de alguma forma. E fez muito sentido. Elas querem atenção, né? Elas entendem que se elas forem famosas, elas vão ter atenção. E às vezes eu fico pensando isso, que tipo, por que eu quero ser diretora de cinema, né? Por que não basta, né, ser algo que tem que ser o centro das atenções, tem que ser, sei lá o quê. Porque acho que eu tenho, por exemplo, uma necessidade de reconhecimento, mas eu fico abafando isso porque não é bonito reconhecer esse tipo de coisa. Mas por que não é bonito? Porque tem uma raiz aí Porque tem uma raiz de culpa. Porque tem uma raiz de culpa católica. Porque na verdade o que eu quero ter que ser, o que eu quero é, sei lá, doar todo o meu dinheiro para os pobres e viver na humildade. Eu acho, assim, tem duas coisas. Eu acho que o egoísmo existe de uma forma geral. Tem um dia que eu estava na terapia e a minha psicanalista perguntou, mas o que você acha? Estava falando de um assunto X lá. E ela falou assim, mas o que você acha que é o problema, então, das pessoas? Eu falei, pra mim é o egoísmo. Eu acho que existe esse egoísmo que você está falando. Mas eu acho que pode ser um egoísmo balanceado, porque é lógico que a gente quer ficar bem. E quando eu falei, eu quero ganhar dinheiro, é lógico que eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro em cima dos outros, eu não quero ganhar dinheiro, né, entendeu? Tipo, então existe, é lógico que todo mundo é movimentado. E o dinheiro não é dinheiro em si para eu ser rico e ostentar. É só para eu, talvez, viver em tranquilidade. Então, assim, eu acho que existe muito esse egoísmo. Eu trabalho num ambiente muito egoísta, de muito ego. E eu vejo cada coisa, e o que você falou pra mim bateu muito bem, essa coisa de eu quero ser diretora porque eu quero que as pessoas me amem. Não é só isso, né? Eu acho que todo mundo... Eu não sei nem como formular essa frase, mas as pessoas querem ser amadas pelos outros. Sim. Mas elas esquecem de amar elas mesmas. E aí quando elas amam elas mesmas, elas entram num egoísmo que esquece que os outros também podem amar elas. É uma coisa muito doida, é uma coisa que eu já pensei, já conversei com psicanalista há muito tempo. É isso, a gente acaba esquecendo, a gente não consegue ter a minha ideia é a seguinte, a gente não consegue ter um olhar, eu tenho uma brincadeira que eu fiz comigo mesmo, e hoje minha terapeuta falou isso pra mim, talvez isso vire um livro no mundo, no futuro. Eu brinco que eu sou um antropólogo de mim mesmo, né? E o antropólogo é aquele cara que se põe dentro de algum lugar, mas ao mesmo tempo com uma visão de fora. Então, por exemplo, se eu for até uma comunidade indígena, outro país, sou eu, César, olhando aquela comunidade com o olhar de fora sobre todos os aspectos possíveis. Isso é o trabalho de um antropólogo. Sem julgamento.
Exatamente, sem julgamentos, exatamente. Então, quando eu me vejo, por exemplo, não me amando, eu tento olhar do porquê que eu não me amo, mas ao mesmo tempo eu não fecho a porta pro outro me amar. Sei lá, uma coisa muito doida, mas ao mesmo tempo o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a gente tem que só entender e tentar ter uma noção de, quando eu falo, sim, eu quero ganhar dinheiro, 1000 pessoas vão entender isso errado. Exato. Ou talvez 1 trilhão de pessoas vai entender isso errado. E a forma que eu trabalho, esse meu foco, é o que você está falando, desculpa, eu tô meio perdido porque eu estou raciocinando enquanto eu falo aqui. Mas é aquela coisa que você falou da pressão, você tem que gostar disso, você tem que gostar daquilo. Então você vira pra você mesmo e fala assim, eu quero ser famosa. Tá tudo bem, tem tanta gente que fala isso, ainda mais hoje com o YouTube e tudo mais. Então assim, é você se reconhecer, se aceitar, mas ao mesmo tempo se preparar, porque o outro vai ter o olhar dele também. E é justo. E falar bonito, feio, certo, errado, pra mim, hoje em dia eu falo bastante isso na psicanálise, de que pra mim esses conceitos não existem mais. E uma dos exemplos que eu dou, e eu vou falar de uma coisa que eu sei que muita gente vai arregalar o olho e falar, imagina, que é isso? Minha própria namorada falou isso. Foi assim, às vezes eu vejo esses documentários de serial killers, mais especificamente, por exemplo, o Ted Bundy, por exemplo, que eu assisti, não recentemente, mas é um que eu lembro bastante. Se você parar e tirar todos esses conceitos, certo, errado, bom, ruim, bem, mal, aquele cara em algum momento da vida dele tem razão. E é muito louco pensar isso, eu discuto muito isso na psicanálise. Ele tem razão. Agora, quando você vem com as leis e tudo mais, você fala, não tem razão, claro que não. Mas se você pensar naquela, né, na Bomber e tudo mais, são coisas até na Netflix, dá pra assistir, as pessoas ela tem razão, ela tem a verdade dela. Sim, ela tem aquilo é o quê? Aquilo é uma loucura ou é um super autoconhecimento? Sim, né? sim, É muito tênue essa linha, é muito lindo isso, pra mim é muito lindo. Então, você se aceitar como, puta, na verdade eu quero ganhar grana, cara. E se hoje eu trabalho como assistente, não é legal, aquilo não vai levar pra onde eu quero. Então eu quero, e muita gente fala assim, você é muito desfocado. Talvez no olhar delas, pra mim, talvez o meu foco seja, eu tô indo pra posições onde eu sei que o dinheiro vem. Então eu tô indo lá. Ah, mas você faz arte, você faz produção, você faz direção, você faz áudio, faz o que lá. Faço, porque alguma dessas coisas vai... Enfim, de novo, sem certo ou errado, sem bom ou ruim, mas acho que é um pouco da gente... Eu acho que o conceito de estar perdido, só encerrando aqui meu pensamento, é antes de tudo interno, desse que você falou, da gente se aceitar. Mas é que o mais perigoso e o mais difícil nesse se aceitar é você aceitar que as pessoas talvez não te aceitem. Sim. Saca? Isso dificulta o caminho todo, né? Inclusive acho que é aí que vem a psicanálise, né? Diferente de uma terapia comportamental, etc, né? Quando você tá ali pra se aceitar, entender quem você é e aceitar, ao invés de você tentar se adequar à sociedade e afim, coisa que às vezes também é importante. Mas eu também tenho um fascínio enorme por serial killer e sobre psicopatias e etc, porque é um puta autoconhecimento. É um puta autoconhecimento e uma paz consigo mesmo. Assim, se não fossem as leis e etc, tipo, se não fossem algumas culpas, né, que são colocadas, porque tem isso, né, às vezes você vê daí também um transtorno que a pessoa tem por daí ver que tá fazendo uma coisa errada, enfim, tem diversos, né, níveis e tal, mas muitas vezes eles são caras inteligentíssimos. Eu acho super legal também, mas então, é complicado, né, quando você chegar nesse nível. Fale, desculpa, Thaís. Não, desculpa, eu te cortei, não fiz. Pode falar, não pode Mas falar. eu acho, por exemplo, que eu acho que você ter citado um serial killer, eu acho que a gente chega num momento... Não, porque é muito interessante quando você pensa que aquela pessoa, ela está despida, ela se despiu de todo e qualquer, não digo nem julgamento, mas de toda e qualquer fronteira que a sociedade impôs a ela para que ela seja ela mesma. Então, quando você decide isso, você coloca, eu não tenho nada a perder. Esse é um fascínio que eu acho que muita gente pensa, poxa vida, o cara não tem nada a perder quando a gente fala do outro, mas e o que eu tenho a perder? E daí, quando você coloca numa balança, você pensa, porra, eu também não tenho nada a perder. Ninguém tem nada a perder, a não ser os afetos, né? As relações que a gente constrói, ou filho, ou etc. Mas isso é
é uma base que faz com que a gente questione exatamente essa ideia maniqueísta, né, do que é bom, do que é mal. Quando a gente olha a própria história e vê, por exemplo, a Revolução Francesa com a barbárie e decapitar pessoas na praça pública e todo mundo bater palma e aplaudir, assim, você fica pensando em que momento que isso se tornou tão... que engessou todos nós, né? Por exemplo, a relação com o dinheiro, a gente tem uma culpa de lidar com o dinheiro. A gente não pode dizer que a gente quer dinheiro, que a gente quer ser rico, né? Eu acho que são tantas questões que elas perpassam a gente. Não somos só nós. A gente está inserido numa situação que é dilacerante, assim. De como é que a gente se coloca nesse mundo. Aí eu queria trazer um negócio que é tão interessante que eu estava pensando hoje nesse tema, e aí eu lembrei, voltando um pouco agora a ideia de como é que a gente se sente e o que a gente faz, e se isso, que momento de estar perdido que nós estamos. Um projeto que teve na Finlândia e também teve na Suíça, que foi proposto que todas as pessoas ganhassem um salário mínimo. Então, isso independente se você quem você seja, você tem direito a um salário mínimo. Então, e aí eu pensei, tá, tudo bem, um salário mínimo na Suíça são 3 mil e poucos francos, né? Você consegue viver numa ideia mínima de pagar um aluguel e se sustentar ali com plano de saúde e comida. E aí você pensa... Aí eu pensei assim, qual que é a proposta, fora as questões todas burocráticas? A proposta é que você tendo minimamente como se sustentar e o Estado te proporciona isso, você pode escolher fazer aquilo que te dá prazer. E aí eu pensei, nossa, isso parece lindo, né? Nossa, uma visão do paraíso, assim, um pouco. Eu não vou precisar trabalhar em qualquer coisa para me sustentar. Eu tenho esse dinheiro. E aí agora eu posso escolher, meu Deus, eu acho que aí é que ia vir esse sentimento de se sentir perdido. Quando você tem muitas possibilidades de escolha, às vezes é pior do que quando você tem uma certa limitação. Eu lembro dos primeiros exercícios que a gente teve lá na IC, César, que era de limitação criativa. Eu lembro que foi tão interessante ter a limitação, que era assim, eles colocavam uma regrinha que era tipo, você tem que fazer um filme que seja numa locação com 2 personagens e mais um não sei o quê. Então tinha uma limitação criativa para o povo não vir com, a gente vai fazer um filme sobre alienígenas com não sei o quê, com 50 personagens, etc, etc, etc. Isso facilitava tanto para colocar na prática. Porque às vezes eu sinto, assim, provavelmente eu que tenho uma situação específica onde teoricamente o céu é o limite, mas eu posso ter uma gama grande de escolhas. Quando você pode escolher muito, você tende a ficar paralisada, porque daí você tem medo de escolher errado. Porque daí a culpa vai ser só sua. Você não pode colocar a culpa em mais ninguém. É muito ruim, não pode. Mas isso não é libertador? Eu acho que quando você põe a culpa só em você, pra mim, pelo menos é libertador. Assim, é horrível! É horrível não poder colocar a culpa em outra coisa. Não, apesar de que mesmo assim, mesmo com uma liberdade, digamos, financeira, mesmo assim a gente ainda não tem uma liberdade total, né? É completamente ilusória, né? A gente ainda vive numa sociedade que a gente... digamos assim, por exemplo, os filmes, entendeu? Nós três, por exemplo, somos classe média, a gente não tem uma situação, nenhum de nós três somos uma situação que a gente pode, peraí, tô com uma ideia de fazer um longa, vou pegar aqui meu dinheiro e vou fazer um longa-metragem. A gente ainda precisa de um edital, a gente precisa de não sei o quê, então a gente ainda vive numa sociedade, a gente ainda depende de muitas outras coisas. E de uma máquina, que essa máquina funcione, assim, acho muito bizarro, às vezes, quando alguma coisa para de funcionar, não sei como que o César, por exemplo, lá que foi viajar no Chile, né, que de repente você tá sem
sei lá, sem possibilidade de comer, sem comida, sem acesso a não sei o quê, sem acesso... É bizarro essas coisas, às vezes, quando a gente vê que a gente tá num montão de... É engraçado que esse mundo agora começou a piração, de abundâncias e escassez ao mesmo tempo. De excesso e escassez ao mesmo tempo. Uma máxima taoísta que eu gosto faz muito tempo. Na verdade, isso foi introduzido na minha vida de uma forma bizarra. Meu pai criou um nome lá, enfim, depois eu fui descobrir que isso era uma máxima taoísta, que é cabeça nas nuvens, pés no chão. Eu acho que é um pouco isso. Então, quando você fala da liberdade, pra mim a liberdade é incrível, né? E essa coisa, as opções são boas pra mim, eu vejo de uma forma legal, porque eu tenho isso na minha cabeça nas nuvens, pés no chão. Então, é lógico que o céu pra mim é o limite, mas eu não vou até o limite. Ou pelo menos eu sei que até ali eu vou até onde que eu acho... Enfim, a limitação criativa me trouxe um pouco isso, assim, esse exercício. Porque isso você pode imaginar, mas como é que eu vou botar isso em prática? Assim, assado. Então, eu acho que quando você tem por exemplo, hoje, que eu tô perdidaço em termos de carreira, apesar de estar trabalhando com o que eu quero, não é da forma que eu quero, não é onde eu quero, o que eu fico fazendo? Eu fico falando, então tá bom, então qual que é o movimento que eu preciso fazer para ir para a direita? Então, aos poucos eu vou mudando. Então, ontem eu me vi me apresentando de outra forma, sabe? Semana passada, sexta-feira, me ligaram de uma produtora, falando, você é diretor de arte? Aí eu fiz, sou. Ah, tá bom, tem um job pra você na segunda-feira. Falei, tá bom, peguei. No domingo, à tarde, eu falei assim, não, pera, a minha ideia era ir pra direita. Por que eu tô indo pra esquerda sendo diretor de arte? Não é essa que eu quero. E eu tive uma super crise existencial, minha namorada sabe, que eu parei e falei, por que eu aceitei um negócio? E eu sei por que eu aceitei. Foi por causa do dinheiro. Então, assim, ganhar dinheiro pode ser um foco, mas não é o que me move. É isso que eu tô falando. É o foco, mas não é, pra mim foi o contrário que você falou. Não é o que me move, é o meu foco. Mas hoje eu tô descobrindo o que me move de fato. O que eu tenho tesão de ir lá e pegar. Então, quando eu tive esse pause mental, onde eu entrei nessa crise, falei, por que eu fiz isso? E talvez eu tenha me enrolado muito mais. Mas aí eu peguei o telefone, liguei para um diretor de arte que eu trabalho e falei, cara, já entrou esse filme, eu peguei, mas me arrependi. Posso passar pra você? Ele falou, claro, não sei o que lá, normal. Liguei pro cara da produtora e falei, bicho, não é pra mim esse filme. Como não? Você fez um negócio bacana outra vez. Eu falei, eu sei, mas não... Ele, puta, mas agora vai ficar foda pra te vender pros diretores, o que vai entrar, não vai ter, vai, enfim, acabou arranjando um esquema lá. Mas as duas pessoas que eu falei, e o jeito que eu falei foi tão legal que eles falaram assim, pô, César, eu agradeço a sua sinceridade, foi muito bonita essa sinceridade. Porém, aí o produtor dessa produtora falou assim, porém eu não posso apresentar essa sinceridade para as pessoas que provavelmente não vão aceitar essa sinceridade. Pessoas que não vão entender a sua sinceridade. Que merda, né? Que merda, exatamente. Mas na hora, eu me senti, nesse momento, eu me senti tão livre, Thaís, do tipo, foda-se, eu tô bem. Eu tomei uma decisão que não ia me corroer, ia me fazer mal. E, cara, quando me deu uma respirada, eu falei, é isso, sabe? Aí eu volto àquela questão que eu te falei, Vicky. É o que me move. Isso não tá me movendo, muito pelo contrário, isso tá me esganando. Então, assim, a gente tem noção, lógico que todo mundo pode pensar alto e o céu pode ser o limite. Mas a gente também tem que ver que, infelizmente, ou felizmente, não sei, também não vou fazer julgamento aqui, a gente vive numa sociedade cheia de regras. E às vezes as pessoas, é o que eu volto a falar, às vezes as pessoas não entendem a sua cabeça, não entendem o que você quer. Então você tem que saber, aos poucos, ir se adequando e costurando uma linha ali, que você consiga, né, enfim, eu desde que voltei, morei fora, eu venho fazendo isso comigo mesmo, eu venho costurando uma linha do que eu quero e como é que eu apresento isso para as pessoas e como é que eu sou flexível também, sabe? Porque acho que é isso, você tem que ser aquele bambu, né? Ou como o Bruce Lee dizia, você tem que ser a água. Que ela se molda, ela nunca perde a essência de água, mas ela se molda ao ambiente e a coisa que ela entra. Então, enfim, hoje eu passo por essa crise de trabalho e tal, e eu tento levar dessa maneira. O que eu não fazia antigamente, hoje eu faço, tem calma. É impossível, é muito difícil ter calma. Eu não consigo ter calma, mas eu tento o máximo. Tentar já é uma bela vitória. E é isso, e tentar ser como o Bruce Lee, tentar ser a água, sabe? Ir pra cá, mas saber que aqui é só um caminho, é só uma pedra nesse rio pra chegar do outro lado do rio.
Lógico que não tem uma saída pra isso funciona pra mim, mas, quer dizer, não funciona ainda, né? Tá aí nessa questão. Mas não tem uma resposta e nunca votei. E acabei de voltar da psicanálise hoje, então minha cabeça tá a mil, assim. Sim. E a gente tava conversando sobre muitas coisas, e uma dessas coisas ela perguntou assim, mas como é que você se sente por dentro? E aí eu percebi. Ela falou exatamente isso. Como é que eu quero saber o que tá acontecendo do nariz pra dentro. Uhum. E aí eu percebi que eu só falo do nariz pra fora. É sempre isso, sabe? Sempre esse papo de mediador. E aí eu comecei a pensar, então de repente pra descobrir o caminho eu tenho que pensar do nariz pra dentro. Sim. Porque sempre, pra mim, e eu, César, né? Sempre quando eu tenho vários caminhos, eu vou no tático, eu vou no palpável ali, no plano. Sabe? Eu vou, não, peraí, então se eu vou ver pra cá, quer dizer que eu vou pra lá, como eu falei no começo, parece aqueles caras da cartografia, de navios e tal, tem que ir pra cá porque tem que ir pra lá. E aí eu tô aos poucos tentando me sensibilizar e falar, calma, peraí, né? O que o coração fala, o que o corpo fala, o corpo te dá muito mais respostas do que você imagina, assim. Esse detalhe que aconteceu com o Job aí, que me pegaram, na hora que eu aceitei, eu me senti tão preso, e na hora que eu falei, eu me senti tão solto, que eu falei, puxa, o corpo tá falando, o corpo tá... Então, enfim. A gente pode usar até aqui no primeiro mês, que o ideal é que a gente fale do nariz pra dentro aqui, inclusive, né? Pois é. Então, e quando eu tô falando aqui é do nariz pra dentro, assim, é do tipo, eu não sei o que não sei o que dá certo, não sei o que eu quero, nunca soube, eu passei por 5 faculdades e não terminei nenhuma, quer dizer, terminei uma que era no curso de 2 anos, foi o que eu terminei. Sim. Então, assim, eu não sei o que eu quero, nunca vou saber. E fui martirizado e me martirizei muito quando era moleque, porque todo mundo falava isso, o César é desfocado, o César não sabe o que ele quer. Talvez eu não saiba mesmo, e tudo bem, tá tudo certo. Né? Fazendo aquela coisa bem brega, a vida é uma jornada, né? Não é um... basta. Thaís, corta ele, vai. Começa a falar, Thaís, pelo amor de Deus. Eu posso editar esse programa? Edita, tira essa parte do César. Não, é brincadeira isso. Mas eu acho que toda essa explanação, assim, um pouco do César agora... a gente se reconhece muito nisso tudo, nesse lugar que acaba cristalizando, né, o olhar Thaís, tal coisa, Thaís. Eu de criança fazia teatro na apresentação de dança e teatro sempre. Então, a Thaís vai ser artista. A Thaís vai ser artista. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, é isso, né? Alguém falou a Thaís vai ser artista e eu acho que eu acabei acreditando. Mas eu acabei sempre tentando me encontrar nesse lugar da artista. E aí é muito complicado isso quando a gente quando a gente se desnuda, né? Quando a gente pode dizer, não quero mais ser o desfocado, eu sou um serial killer mesmo, não importa o que vocês pensem, entende? Tá tudo... e está mesmo tudo no lugar certo. Tem ontem também, terça-feira, na verdade, na minha terapia, a gente conversou muito sobre se reconciliar com a própria história, né? Fazer uma reconciliação, assim, olhar para si, esse para dentro. E eu acho que a gente até já fez um programa aqui que era sobre o quanto a gente despreza os pequenos rituais, né? De decisões, de escolhas, etc. Eu acho que a gente conseguir se colocar no centro, nós, né, o eu, o meu coração, eu acho que esse é um exercício que é muito desafiador. Porque sempre tem outras questões que estão gritando antes. E eu acho eu achei o máximo essa tua decisão de ter dito não a uma coisa que por uma impulsividade você já ia estar lá de novo, numa situação que exatamente não é aquilo. Acho que é um lindo... porque se a gente deixar, a vida vai sempre puxar a gente para algum caminho, assim. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, que eu tomei uma decisão agora nos últimos tempos de eu quero fazer só direção e roteiro, né? Eu poderia estar fazendo, por exemplo, assistência de direção aqui, eu podia ter voltado para São Paulo e ter ido atrás disso, e eu tenho certeza que eu estaria fazendo assistência de direção. Vieram me chamar para fazer e tal, e eu falei não. Porque eu sei como é, sabe? Eu sei que iam me puxar para um lado e para o outro, e às vezes, a maior parte das vezes, sei lá, 80% do tempo,
essa decisão de fazer a direção e o roteiro me dá uma angústia enorme e ansiedade, porque é uma incerteza muito grande. Às vezes é um tédio, porque é muito mais esperar do que estar fazendo, né? Tem várias questões, mas ao mesmo tempo é uma decisão corajosa de uma aposta em algo, digamos, maior mesmo. Sabe? Não sei se eu fiz sentido, assim, agora no que eu falei. Mas em alguns momentos eu fico pensando, tipo, não, é esse o caminho, e é tipo, a paciência faz parte dessa lutazinha que você se propôs, faz parte dessa sua proposta para sua vida, que você decidiu para você. Então, Não, e ontem eu estava falando com a Andrea, nossa amiga que é ouvinte também do Primeiro Meias, que mora lá em Zurique, ela estava falando sobre os impulsos, né, que a gente tem, que a gente faz, e o que é que a gente quer, e a coisa vai acontecendo, às vezes não tanto na velocidade quanto a gente gostaria, mas é na velocidade que a coisa está colocada, e a gente precisa acolher isso também. Mas, e aí eu falei um pouco sobre que a gente precisa sempre uma dose de coragem, né? É uma dosezinha, assim, de coragem. E a coragem para dizer não para algo, para dizer sim para o outro algo. E a coragem de... Porque eu acho que a gente podia até falar um programa inteiro sobre a coragem. Porque eu acho que é um pouco a ousadia que faz você existir. E que você acaba não precisando do olhar do outro para se validar como alguém, né? Você acaba se validando quando você tem essa coragem, tipo, dizendo não e depois se sentir libertador, assim, um sentimento libertador, e falar, poxa vida, tá tudo certo, e o tempo das coisas estão... e a coragem de estar no lugar de vulnerabilidade, né, também, a coragem de optar pelo incerto... enfim, e é assustador, né? Já que a gente, enfim, é um programa que a gente fala sobre ansiedade e depressão. É lógico que essas coisas são motivadores de crise de ansiedade, são motivadores de depressão. De vez em quando eu fico pensando, gente, será que eu, com depressão, no fundo, não devia ter um trabalho careta? Tipo, um trabalho que, tipo, sabe, tivesse um horário pra entrar e pra sair, mas eu não sei, porque talvez me trouxesse também depressão, não tem muito como saber, né, mas obviamente tem dias e dias, tem dias que eu tenho certeza que essa ia ser a resolução dos meus problemas. Não, até porque os dias não, Virginia, é aquela pergunta que bate, né, quando você fala assim, eu quero ser diretor e roteirista, não, é isso mesmo, tem que ter paciência, aí bate aquela pergunta, mas e se eu estiver errado? E se não for? E se eu tiver e se eu for uma bosta? Não, e se eu estiver indo pro caminho contrário? Se na verdade, se eu tiver que bater, eu tenho que bater cartão mesmo. Esse é meu futuro. Eu fico pensando nisso. E às vezes semana passada, minha namorada mandou um negócio, uma vaga, tem vaga nesse lugar. Eu falei, mas eu não quero trabalhar das 9 às 5. Eu não quero trabalhar num lugar. Aí eu fiquei pensando, mas e se eu estiver errado? E aí isso se na verdade, exato. Aí, daí fica tudo, e se? Exato. E será? E daí é isso que vem essa angústia dessas várias possibilidades, entendeu? Por isso que, assim, agora, tipo, muito dentro de um aspecto muito breve, tá? Tem algumas coisas, às vezes, que em algumas situações, nos anos, sei lá, 20, ou às vezes... vou sair do clichê dos anos 20, mas... Por exemplo, tribos. Quando as pessoas têm funções muito bem estabelecidas, tem muita gente que tem bem menos que angústia. O problema é quando você cai numa função que não tem nada a ver com você, né? Pois é. Esse que é o problema. Mas... a vida é muito complexa, gente. Pra mim já deu. Obrigada. Só para avisar que eu acabei de abrir aqui um site de vagas. Ai, gente, nossa, eu tô achando tudo muito complexo, muito, muito chato. É porque também tem muito... Eu acho assim que
é assustador um pouco. Tem uma frase que eu odeio que falem: mas você está plantando. Eu tô há anos plantando. Pois é, quero colher quando? Já, Exato. Eu trabalho com agrofloresta já, entendeu? Há anos eu planto, mas aí sempre tem uma situação O acidente com a Virgínia acabou de acontecer aqui. Desculpa, ele fechou o computador com a bunda, gente. Você não tá entendendo. Esses gatos. Ele virou e sentou no computador. Simples assim. Coloca a ordem nessa casa, Virgínia. Pois é, não dá, gente. Meu gato sentou no meu computador. Tá, para. Não, mas aí eu até perdi um pouco aqui, mas eu Você tava acho plantando. Que é assustadora a coisa de plantar e achar que um dia vai colher, e daí vem exatamente essas questões. Será que eu estou plantando certo? Será que é isso? É horrível esse não lugar, né? A gente parece que habita num não lugar, quando você fica nesse limbo. E daí eu lembro de um amigo meu uma vez que eu tava falando com ele: nossa, mas eu tenho tanto medo de não dar certo. Ele perguntou: mas o que é dar certo? E daí o que é dar certo? Eu vou responder e depois vocês respondem. Então, o que é dar certo pra vocês? Pra mim é ser reconhecida pelo trabalho que eu faço. Pra mim é salvar o planeta. Mentira, não é. Eu, assim, apesar de achar que eu tenho um foco hoje, assim, no meu trabalho muito dentro do social e das minorias, marginalidades, etc., eu vejo isso como uma consequência daquilo que eu faço. Eu não sei o que é dar certo. Eu acho que eu trabalho muito na minha terapia, eu acho. Eu acho que eu venho sempre com a pergunta de que, poxa vida, eu saí da Suíça e vim para cá e morar aqui porque eu tinha ainda essa necessidade de realizar algo. Mas as coisas que eu realizo parece que nunca são o tamanho que eu esperava que fosse. Então, para você é importante ter relevância, né, Thaís? Pois é, mas é uma angústia, vem uma angústia mesmo de você saber por que é que eu... daí um dia na minha terapia eu falei, pois é, mas é que eu me sinto cobrada a realizar algo que seja bom, que seja grande, que seja um sucesso. E aí a minha terapeuta falou, mas cobrada por quem? Sim, exato. Eu falo, não sei por quem, por mim mesma, né? Cobrada por mim, mas é que eu me vejo através do olhar dos outros, sabe? Poxa vida, a Thaís podia ter feito tantas coisas e ainda não fez. E ela, né, tipo, tá nesse tempo ainda. Aí vem uma amiga minha querida, Fabiana, e fala, olha, Thaís, depois que você se muda, tem um tempo, são 3 anos. É um tempo que as coisas começam realmente a acontecer. E daí vem uma angústia, porque eu estou chegando nesses 3 anos, entende? E daí é horrível. Tá chegando nesses 3 anos? Aham. Tá chegando nesses 3 anos? Aos 3 anos que eu vim pra cá. Quer dizer, eu estou entrando no 2º para o 3º ano. Né? Tá, já? Já. E aí eu fico pensando, daí o que era pra mim um bálsamo consolador, começa a virar de novo É tipo, e aí, sucesso, cadê? Sucesso, cadê? Sucesso, exato. Não, certeza, eu também sempre acho que tá todo mundo olhando, tipo, nossa, a Virgínia tem tanta possibilidade, né? Tadinha. Pecado. Nossa, tinha tudo pra dar certo. Tadinha, ela só faz o primeiro mês, a Thaís. Exato. Pra mim. Então, o legal, eu acho tão legal quando as pessoas me perguntam no primeiro mês, como é que faz? Mas como é que você faz? Como é que vocês fazem? Não sei o quê. E eu falo do tipo, cara, a gente só faz. O primeiro mês é um programa que a gente só faz. Tipo, eu não tenho. A gente tá tentando muito vagarosamente, tipo, divulgar. Eu quero que ele evolua. Quero ser famosa. Eu quero que ele realize nós 3. Eu vou ser famosa, o César vai ganhar dinheiro e a Thaís vai ser relevante. Entendeu?
A Thaís vai ser relevante. Ou seja, exatamente. Tipo, a Thaís vai estar fazendo Ele algo. vai pedir empréstimo pro César. Não, mas agora só pra encerrar nosso papo aqui, essa coisa de ser, e eu vou deixar uma pergunta entre aspas, só um pensamento assim, essa coisa que você falou de ser reconhecida pelo meu trabalho, juntando o que você falou, Virgínia, com o que a Thaís falou, é muito perigoso, né? Porque reconhecida por quem? Exato, pelos outros, total. Que outros? Porque tem gente que vai amar e gente que vai odiar seu trabalho. Exato, como é que mas você por mede gente isso, que... entendeu? Por Porque gente se eu que falar pra eu você quero. assim, Virgínia, exato. Isso é muito louco você pensar isso. Você fala assim, eu quero, né, ser reconhecido por quem? Se não por você mesmo. Se reconhecer, e aquela coisa, a gente volta ao autoconhecimento, se reconhecer sim como uma diretora e roteirista. Ter quase aquele egoísmo de falar, eu sou. Mas o que você fez? Não interessa o que eu fiz, eu sou. Nossa, que escrota. Mas não é escrota. É quase tipo, eu sou como a Thaís falou, eu sou um serial killer. Nossa, é muito mal. Foda-se, eu sou um serial killer. Qual é o problema? O que você é? Eu trabalho no administrativo de uma empresa de tecnologia. Legal, ótimo. Você trabalha isso, eu sou um serial killer. Tá tudo certo. A gente é assim. Então é muito... de novo, eu sei que você falou da culpa de jogar pro outro, mas isso também joga uma culpa pro outro que você perde o controle. Eu gosto de jogar culpa pra mim, porque pelo menos eu tenho controle total. E talvez isso seja um problema também. Não tô falando que a minha maneira é boa. Talvez seja muito ruim, porque eu sou controlador. Mas é isso, assim, tomar cuidado por esperar um reconhecimento de que talvez você nem saiba de quem seja esse reconhecimento. E aí você vai passar a sua vida inteira procurando um reconhecimento que você nunca vai encontrar. Mãe. Eu quero que a minha mãe goste. Então... Mentira, eu já desisti que a minha mãe goste. Minha mãe não gosta. Freud é você? Não, minha mãe eu já sei que não vai gostar. Mas enfim, então assim, só pra encerrar nosso assunto, se você se sente na merda, fudeu, continua, porque a gente também tá. Então porque, exato, porque a vida é uma merda mesmo. Às vezes ela tem momentos bons, às vezes... Pois é, e daí isso que é a pergunta, por que a gente tá... Que isso, Virgínia, não faz a pergunta, pelo amor de Deus. Pra quê, gente? Eu sempre chego nesse momento que eu me pergunto, pra quê? Eu olho pra janela e pergunto, pra quê? Agora não sei se a gente tem que terminar agora ou se a gente continua mais um tempinho pra dar uma amenizada no clima, né? Não, eu adoro terminar desse jeito. A gente começa com a música do Poder Chefão e termina com aquela música. Não, como é que é? Não, essa do Star Wars. Eu sei. A minha era da marcha fúnebre. Sei lá, enfim. Mas a gente podia terminar com Star Wars, eu gosto. Enfim, eu queria pessoal, pedir uma música hoje. Tá, qual que é que você quer pedir? Eu queria pedir a da Nico, a These Days. Tá. Ficamos então com essa música. Mais alguma coisa alguém tem pra falar? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Thaís, seu momento de inspiração agora. Eu acho que eu não tenho nada pra falar, assim. Eu acho que eu vou guardar essa hora agora, esses 47 minutos aqui de terapia. Vou guardar tudo isso num potinho pro final de semana. Porque não tá sendo fácil. Eu vou guardar tudo isso num potinho de fezes e levar e guardar na geladeira comigo. Eu tava mal empolgado agora, eu ia querer sair e tal. Agora não sei mais, acho que talvez eu fique em casa agora, assista um filme. Pensando, vou refletir também. Sobre a vida. Mas enfim, não tá fácil pra ninguém, não é fácil pra ninguém. Então acho tá. Que, enfim. Vamos junto, né? Acho que é isso. Então tá bom, gente. Vamos a gente lá, pode agora falar dos nossos novas coisas, né? Do grupo. Fazer a propaganda, né? A gente tem. Fala, Virgínia. A gente tem um Instagram, @primeiromeias, a gente tem um Facebook, página no Facebook. Nós temos o nosso e-mail, primeiromeias@gmail.com. Temos agora um grupo no WhatsApp, então se você quiser participar, mande seu número ali no DM do Instagram. O que mais? Temos a nossa playlist no Spotify. Divulguem o nosso querido podcast. Já foi o e-mail. É isso. É isso. Então tá bom. Né? Então tá bom, meus amores. Tá. Um beijo a todas. Beijos. Um beijo, beijo. Tchau. Fiquem bem aí. Tchau. I don't do much talking these days.
I seem to think a lot about the things that I forgot to do. And other times